Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Celso e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar falando com vocês a respeito aí de um assunto importante para a sua preparação do seu vestibular, da sua prova do Enseja, do seu exame do Enem, que é a Guerra Fria. É um assunto muito interessante, então não saia daí que eu volto daqui a pouquinho depois da nossa vinheta. Pessoal, já estamos aqui com o tema da nossa aula de hoje, Guerra Fria, período de 1945 a 1990. Mas antes de iniciar a nossa aula de hoje, deixa eu pedir para vocês um favor muito especial aqui. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, peço para que se inscreva. Aperte também aquele sino ali das notificações para que sempre que tiver um vídeo novo você ser notificado. Se puder compartilhar com um amigo, se puder compartilhar com alguém aí, um colega de trabalho, né, que fez a inscrição para a prova do Enseja e precisa estudar, essa é a oportunidade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E também siga-nos na rede social, lá no Instagram, né? Professor Celso, lá no Instagram, tem um link ali que já te direciona direto você lá para o meu Instagram. E também, pessoal, eu compartilho aqui no meu canal, né, para você que também se inscreveu para a área de linguagens, né, é uma área que precisa também de um pouco de atenção, e eu compartilho aqui no meu canal algumas dicas de uma colega minha de trabalho, a professora Patrícia, e eu sempre deixo, no primeiro comentário fixado aqui do meu vídeo, eu deixo o link do Instagram ali, da professora Patrícia, que tem dicas lá no canal dela no Instagram, muito interessante, vale a pena você visitar, tá bom, pessoal? Também nesse canal você vai encontrar dicas de viagem, maratone o nosso canal, nós temos uma série de vídeos aí falando de viagens do Brasil, também de Buenos Aires. Então eu peço para você visitar aí comigo esses lugares aí por onde nós passamos. Tá? Vamos então entender, pessoal, né, o que foi então a Guerra Fria, né? Por que tem esse nome de Guerra Fria? Pessoal, não é porque às vezes as pessoas pensam, será que por causa que ela ocorreu numa parte muito fria lá na Europa ou no norte dos Estados Unidos, né? Já que os atores principais desse conflito, né, no caso, Estados Unidos, era, né, Estados Unidos e União Soviética, né? A então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas, pessoal, esse termo Guerra Fria, ele se deu porque essas duas potências, né, elas duelaram entre elas apenas no campo diplomático, na da diplomacia. Ah, eles também tinham ideias, né, antagônicas entre eles, né? Um defendia um sistema socioeconômico, outro defendia outro sistema socioeconômico, né? Ou seja, capitalismo versus socialismo. O mundo de então ficou dividido dessa forma aí, capitalismo e socialismo. Então a guerra ela foi fria, pessoal, porque não houve explosão da guerra, né? Não houve mísseis disparados, não houve o calor da guerra, né? Então por isso que, e graças a Deus que não houve, né? Porque tanto um como o outro tem bombas nucleares, né? Então você tem aí Estados Unidos versus União Soviética, né? Democracia versus comunismo, como falamos, capitalismo versus socialismo, né? Estados Unidos representando aí o poder democrata, né, o capitalismo, e do outro lado a União Soviética de então, o comunismo e o regime do socialismo, né, que é um sistema econômico e social, que hoje poucos países do mundo utilizam esse sistema econômico, né, exceção aqui na América, Cuba, né, na Ásia temos Vietnã, temos Laos e Coreia do Norte, né? E a China também, né, que tem um sistema misto, né, na economia eles são capitalistas, mas na questão social eles adotam o regime socialista, né?
Então, nós vamos entender quais foram as principais estratégias, pessoal, né? Está aqui na tela para vocês, né? Da Guerra Fria. Nós tínhamos aqui, né? As maiores estratégias eram 6, né? Então, a primeira, provocação, eles se provocavam o tempo todo, né? Então, havia uma provocação para dizer, olha, eu sou melhor nessa área, eu sou melhor naquela área, né? Havia uma rivalidade muito grande entre essas duas potências que emergiram depois da Segunda Guerra Mundial, né? Eles tinham também como uma característica, né, a espionagem, né? Era na época dos espião russo, quem nunca ouviu falar, né, dos filmes, né, da época, né? Eles tinham prioridade de ajudar outros governos, né? Haja visto que eles queriam, né, que os outros países do mundo, né, se simpatizassem com o seu regime também, né? Isso vale, né, a despeito disso, os países da África, da Ásia, né, que não estavam na Europa, né, não estavam no mesmo radar ali, mas se tornaram simpatizantes, como no caso Cuba, aqui na América, né, do socialismo, né. Eles faziam alianças, então, né, com esses países, né. Outra coisa, a propaganda, isso era fortíssimo, né, a propaganda para propagar, né, as suas ideias, os seus ideais, né? E isso fica bem claro nos filmes da época, né? O filme do Capitão América, o filme do Rocky Balboa, né? Que é ali a luta do Sylvester Stallone mais um boxeador russo lá, que vocês, quem assistiu o filme sabe disso, né? Então, eles usavam-se essas questões, né? Vamos continuando aqui falando também dos objetivos da Guerra Fria para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos era promover a abertura de mercados para prevenir uma outra depressão, né, nos moldes daquela crise de 29 e 30, né? Promover a democracia pelo mundo, especialmente na Ásia e na África, como eu falei, né, era onde tinha uma influência forte ali da Rússia, né, até por causa da proximidade, a Rússia é um país transcontinental, né? E também deter a expansão do comunismo. Esses eram os objetivos que os Estados Unidos tinham com a Guerra Fria, né? Então, nesse período também, pessoal, ficou marcado pela corrida armamentista e o equilíbrio do terror, né? Então, vocês vão analisar comigo aqui na tela do computador, essa parte que está em azul representa os Estados Unidos da América. E essa parte que está em vermelho, a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, pessoal, aqui o que a gente vai perceber aqui? Que os Estados Unidos, né, ele quando findou ali a Segunda Guerra Mundial, que acabou com 2 bombas sendo lançadas sobre o Japão, né, Hiroshima e Nagasaki. Você que não assistiu a aula de Segunda Guerra Mundial está aqui no canal, né? Então, muitos historiadores chegam a dizer que aquela situação, né, dos Estados Unidos lançar essas 2 bombas não havia necessidade, foi para mostrar o seu poderio militar, né? Então, os Estados Unidos ele é o primeiro a tomar posse da bomba atômica, né, a construir a bomba atômica, né? Mas se nós olhar também, a União Soviética não ficou para trás. Em 1949 também ela tem também a sua bomba atômica. Hoje ela tem 6 mil ogivas, né, que são na mão aí da Rússia, né, que é a antiga União Soviética, né? Então a primeira bomba de hidrogênio, 1952, os Estados Unidos, então, tem essa bomba de 1952, né, que ela é 1000 vezes mais potente que a lançada sobre o Japão. Imagina o estrago que isso não faz, né? Mas também a União Soviética não ficava para trás. Vocês estão vendo que era uma corrida, né, para ver quem tinha mais poder militar, militarmente falando, do que o outro? Olha lá, a primeira bomba de hidrogênio em 1953, né, na União Soviética. Então, daí para frente, as grandes potências passaram a acumular arsenais nucleares cada vez maiores. Hoje a gente sabe que eles estão aí num nível de material atômico aí, né, de bombas nucleares, né, assustador, né? Não vou nem pensar. A corrida espacial, né? Eles tinham um certo interesse também de dominar a questão do espaço, né? Essa questão espacial da NASA hoje, a NASA, nós podemos dizer que Von Braun era um cientista alemão, né, que
na época ali do final da Segunda Guerra Mundial, ele foi para os Estados Unidos, né, e lá ele começou a desenvolver esses projetos de lançamento de foguete, né, já que ele já fazia isso lá na época do Hitler, né, com a engenharia ali voltada para o lançamento de mísseis, né, então ele vai usar essa tecnologia na NASA, né, para lançamento de foguetes, tá? Então, podemos dizer assim que ele é o pai da NASA, né, esse alemão, né, que no caso era da época do Hitler ainda. Então, Kennedy faz um pronunciamento convocando os Estados Unidos para um homem à Lua e trazê-lo de volta salvo até o fim da década. A gente sabe que teve vários experimentos para levar algum objeto lá para a Lua, né? Se você analisar durante a Guerra Fria, mandavam baratas, mandavam insetos, né? Nessas naves espaciais que eles mandavam para lá, né? E tem até uma história que ficou muito famosa, né? Que mandaram a aquela cadelinha laica, né, e acabou que ela morreu, né, numa dessas incursões, né. Então, os Estados Unidos saem na frente na corrida espacial, né. Por quê? Porque ele consegue colocar o homem na Lua em 16 de julho de 1969, né, a bordo, então, Apolo 11, né, então ele consegue colocar o homem na Lua. Só que a União Soviética, no princípio, ela deu sinais que ia ganhar essa corrida espacial. Por quê? Porque no ano de 1957 ela foi o primeiro a colocar, né, um satélite artificial, o Sputnik, né, colocou um satélite em órbita, né, veja bem, né, em 1957. E depois ela também, a bordo de uma nave espacial, Vostok, o nome da nave, Vostok 1, né, tripulada pelo Yuri Gagarin, né, ele foi o primeiro astronauta a fazer um voo orbital em torno da Terra. Isso aconteceu em 12 de abril de 1961. Então a União Soviética dava sinais que ia ganhar essa Guerra Fria, né? essa corrida aí pela questão do espaço, né? Mas isso acaba frustrando alguns planos deles, que eles não conseguiram chegar primeiro. Então quem chega primeiro na Lua é os Estados Unidos, né? Hoje a gente sabe que existe projetos muito mais sofisticados, né? No caso aí desse grande empresário Elon Musk, né, que está fazendo muitos projetos aí nessa área de lançamento de foguetes, né? Então, como que termina, pessoal, um período aí, né, que vai de 1945, foi um período é, de 45 anos, né, que vai terminar ali no final da década de 90, essa questão da Guerra Fria, né? Nós tínhamos lá na União Soviética, né, um presidente, né, chamado de Mikhail Gorbachev, que ele começou a implantar algumas políticas lá na União Soviética de reformas, né? Essas reformas, elas ficaram conhecidas, né, como Glasnost, que era reformas políticas priorizando a liberdade, e também a perestroika, que chamava assim, né, esse é um nome russo, né, que o significado é reestruturação econômica. Então, isso abriu, né, o caminho para que a União Soviética abandonasse esse sistema socialista, né, que realmente trouxe muitos problemas para a União Soviética, né? Esse sistema, infelizmente, não deu certo em lugar nenhum, pessoal, né? Onde foi tentar implantar isso, né? Não funcionou em lugar nenhum, né? E hoje a gente olha para a Coreia do Norte, olha para Cuba e vê a situação de miséria que esses países vivem, né? A sociedade totalmente vivendo na miséria, né? Então abandonaram esse sistema, né? A União Soviética e volta então agora para o sistema capitalista, né? Embora que eles tenham lá alguma simpatia ainda pelo antigo regime, mas é nesse período aí, 1990 para 1991, que vai então terminar esse período da Guerra Fria, né? Então, pessoal, eu passei aqui algumas informações para vocês, eu comentei aqui algumas coisas que aconteceu nesse período, né? Não dá para a gente falar tudo o que aconteceu durante esse período, é muita coisa, o vídeo vai ficar muito longo, né? Poderíamos falar também da crise dos mísseis, que aconteceu aqui na ilha de Cuba, né? Que quase houve uma guerra quente, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Mas graças a Deus o bom senso falou melhor e eles acabaram recuando, né? Então foi um período que marcou também a história do mundo, em que o mundo ficou dividido. Esses dois sistemas você deve gravar: capitalismo e socialismo. Beleza, pessoal?
Então, pessoal, esse foi o vídeo. Falamos aí sobre a Guerra Fria e eu quero agradecer a você que está aqui no nosso canal. Muito obrigado, você que já se inscreveu no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva e se gostou, deixe o joinha aí para nos ajudar aí, para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos aí para ajudar mais alunos. Tá bom, pessoal? Eu vejo vocês no próximo vídeo.